promover o bem geral do povo brasileiro. E chegamos a 1995. O Brasil se insere finalmente no mercado globalizado. Moderniza-se, atualiza-se, recoloca-se no mundo da era digital. As coisas ganharam a velocidade de um clique. A economia mundial conectada na velocidade de bits, bytes, megabits e gigabytes. Se a riqueza é globalizada, também a pobreza é globalizada, assim como o desemprego e o desmantelamento das legislações trabalhistas em todo o mundo. E à frente do país, Fernando Henrique Cardoso, o príncipe dos sociólogos. Aquele que colocaria o Brasil rumo às políticas neoliberais em um caminho inexorável para o desemprego, a dívida e a dependência dos grandes mercados internacionais. Afinal, uma vez colônia, sempre colônia. Mas agora, colônia digital. O sucessor do Collor, Itamar, tinha que ser um quadro forte. Ninguém podia imaginar que o Fernando Henrique pudesse ganhar uma eleição. Nem para reitor da USP o Fernando Henrique ganharia a eleição. Só que houve o Plano Real. E o Plano Real tira o Fernando Henrique do anonimato da intelectualidade e populariza o Fernando Henrique. No programa anterior, falei sobre o que ficou conhecido como reestruturação produtiva. Modernização completa da tecnologia fabril e de serviços, como bancos, por exemplo, por um lado, e por outro, o surgimento de uma nova classe trabalhadora, que agora competia entre si por metas de rendimento, por índices de produtividade e por uma foto na cantina da empresa com o título de funcionário do mês. Em outras palavras, a reestruturação produtiva veio para acabar com essa história de luta de classes. Mas espera aí, a gente vai voltar a falar sobre isso. Porque agora eu vou lhes contar uma outra história. Tudo começou na década de 80, em um reino muito, muito distante chamado Inglaterra. Neste reino, fazia algum tempo, a vida das pessoas era bastante boa. Os trabalhadores tinham uma boa escola para educar seus filhos, bons centros de saúde, bons hospitais, tinham bons trabalhos, podiam ter uma boa casa para morar, comida farta. E era o Estado quem proporcionava isso para todo mundo. O nome disso era Estado do Bem-Estar Social. Você pode me perguntar, o Estado dava assim tudo isso por bondade? Claro que não. Não havia bonzinhos nesse reino. O Estado dava porque os trabalhadores eram muito organizados, brigavam muito com esse Estado e tinham o tempo todo que ficar atentos, porque se esses dormissem um pouquinho mais, os donos das fábricas e empresas privadas lhes roubavam tudo. Mas na Inglaterra, os trabalhadores não passavam fome justamente porque estavam organizados. E uma das formas mais importantes de organização dos trabalhadores eram, adivinhem, os sindicatos. E um deles, em particular, era muito forte. O Sindicato dos Mineiros. Diziam que a própria rainha tinha um pé atrás com esse sindicato, que ficava com esse negócio de pagar bem trabalhador, lhes assegurar direitos, essas coisas. Nos anos 80, cerca de 80% da energia elétrica da Inglaterra ainda era obtida pela queima do carvão mineral, do qual também dependiam indústrias pesadas como a do aço, por exemplo. Além disso, o carvão também era usado no aquecimento das casas no inverno. Ou seja, os mineiros tinham tanto poder porque sua produção era essencial à economia do país. Mas daí surgiu uma grande líder política chamada Margaret Thatcher, que achava que esse jeito de se organizar a sociedade não era o melhor. Ela achava que os trabalhadores organizados davam muito trabalho e que o Estado não devia gastar tanto tempo e dinheiro em ser dono de indústrias e empresas. O melhor era que o próprio mercado se autorregulasse. E assim, a Inglaterra foi o primeiro país a implementar aquilo que ficou conhecido como neoliberalismo. Nós já falamos sobre isso. Mas como os sindicatos de lá eram muitos e muito bem organizados, tão logo ela anunciava uma privatizaçãozinha qualquer,
Tão logo ela demitisse uns poucos trabalhadores, ou tão logo ela tirasse algum direitinho qualquer de algum trabalhador, aquele bando de sindicatos parava tudo, fazia greve, enchia o saco dela. Então ela pensou que, se ela tivesse uma vitória daquelas estrondosas, mas vitória mesmo, para não deixar dúvidas sobre quem mandava na coisa toda, ela iria enfraquecer todos os outros sindicatos. E adivinhem com quem ela resolveu brigar? Com o Sindicato dos Mineiros. Ela preferiu importar carvão do que negociar com os mineiros. Foi uma batalha que durou 1 ano. E o pior, a Margarete ganhou. Os mineiros voltaram a trabalhar, depois de 1 ano, e sem nenhuma conquista, sem nenhuma vitória. E logo depois de voltarem a trabalhar, foram demitidos. Vitória do governo inglês. Vitória do neoliberalismo. Derrota fatal da classe trabalhadora. Guardem essa história na memória, hein? Porque daqui a pouco vocês vão entender por que eu lhes contei tudo isso. Bom, eu falava que o FHC aqui no Brasil tinha virado o presidente da República depois do Itamar Franco. E que ele tinha sido eleito, basicamente, pelo sucesso do Plano Real, aquele que acabou com a inflação brasileira. Pois o FHC até hoje diz por aí que, se não fosse o Plano Real, de sua autoria, ainda viveríamos o terror da inflação. Bem, de certa forma isso é verdade. Mas, como quase tudo em política, também não é inteiramente verdade. Na verdade, o Plano Real tinha uma proposição muito mais ampla do que ele acabou sendo, né? Tinha uma proposta, por exemplo, de introdução do contrato coletivo de trabalho, uma proposta de redução da jornada para 40 horas semanais. Então, ele tinha um pacote que vinha junto com o Plano Real, que era, na verdade, uma tentativa de não apenas combater a inflação, mas reorganizar o país para um período de estabilidade monetária. O Plano Real, a nosso modo de ver, ele, na verdade, terminou se transformando numa enorme camisa de forças para o Brasil. Porque, de um lado, ele foi importante como combate à inflação de um país que tinha praticamente 14 anos de altíssima inflação, uma superinflação. Foi o país, ao longo do século XX, que permaneceu por mais alta taxa de inflação no mundo. E o Plano Real, então, teve o êxito justamente de conseguir estabilizar a inflação, mas, por outro lado, na verdade, ele comprometeu qualquer possibilidade do Brasil voltar a crescer de forma sustentada, né? Porque os mecanismos que garantem a inflação baixa são os mesmos mecanismos que impedem que a produção, que a economia cresça. Então você tem alta taxa de juros, a moeda valorizada, isso torna-se muito difícil produzir internamente. É mais fácil comprar lá fora, né? E aí nós temos então uma trajetória que consolida basicamente o processo de desindustrialização no Brasil. Então vamos lá. Agora o Brasil tinha uma moeda estável e uma economia estagnada. Por outro lado, o Brasil tinha um parque industrial estatal relativamente grande, e isso valia muito. Entre as mais importantes empresas nacionais estava a Petrobras. Criada em 1953 por Getúlio Vargas, a empresa cresceu a tal ponto que hoje está entre as 15 maiores petroleiras do mundo. Na década de 80, principalmente, os trabalhadores da Petrobras, filiados ao novo sindicalismo, eram fortes e extremamente organizados. A categoria dos petroleiros é historicamente respeitada e até temida. Os produtos da Petrobras são considerados essenciais e ela própria área de segurança nacional. Vou lhes apresentar o SPIS, petroleiro e sindicalista. Fez parte da CUT, mas também da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Ele conhece bastante bem as dificuldades do movimento sindical dentro de uma refinaria de petróleo. Uma empresa integrada como a nossa, você não faz greve só em refinaria, não faz greve só em distribuição, não faz greve só em plataforma. A estratégia é fazer greve integrada. Parar a produção no petróleo é um pouquinho diferente do que banco, do que em outras unidades. A gente fala, para parar uma refinaria, você precisa de 3 dias para parar com segurança. E para partir também precisa de 3 dias para partir com segurança. Porque tem que ter lá uma averiguação dos equipamentos, temperatura, pressão, um monte de coisa, né? Vocês estão lembrados do Sindicato dos Mineiros na Inglaterra? Pois bem,
Nós podemos dizer que a importância da extração e refino do petróleo no Brasil era comparável à extração de carvão mineral na Inglaterra. E se na Inglaterra o Sindicato dos Mineiros reagiu imediatamente à privatização do setor, podemos imaginar que a ameaça de privatização da extração do petróleo teria a mesma reação aqui no Brasil. Mas antes de falar sobre isso, vamos entender melhor por que o FHC quis tanto privatizar tudo o que tínhamos. Para entender isso, temos que olhar para o papel do Estado na economia. Não houve redução da participação do Estado na economia, não houve redução, digamos assim, da capacidade de atuação do Estado do ponto de vista de absorção do excedente econômico. O que mudou, fundamentalmente, foi o papel desse Estado. Ao invés de o Estado promotor do desenvolvimento, promotor da atividade econômica, passamos, na verdade, a ter um Estado esvaziado desse ponto de vista, mas, por outro lado, um Estado mais comprometido com o processo de financiarização da riqueza, portanto, um Estado mais endividado, que valoriza parte expressiva do capital, não mais pelas fontes produtivas, mas, digamos assim, fontes improdutivas, que seriam os mecanismos de aplicações financeiras de maneira geral. Me acompanhe. A industrialização do Brasil foi tardia em relação à Europa e aos Estados Unidos. Começou mais expressivamente só depois de 1930, com Getúlio Vargas. E começou com o Estado criando inúmeras indústrias, dentre elas a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Ou seja, o Estado era dono da maior parte das indústrias de base. Mas ele continuava sendo o Estado que legisla sobre a economia. Se ele é o dono das grandes indústrias, as pessoas que trabalham nela dependem do Estado. Ou seja, o Estado é grande, muito grande. Concorrer com ele não é muito fácil. Ele é muito poderoso e ainda por cima regula o próprio mercado. Isso foi assim até mais ou menos 1985, quando o neoliberalismo começou a ser implantado. E o que os neoliberais falavam e continuam falando? Que um Estado grande, dono de muitas indústrias e empresas, é um Estado inchado, pesado, lento e não competitivo. Essas empresas até podem dar lucro ao Estado, mas também custam muito. Além disso, os empresários não querem ter o Estado como concorrente. Querem ter o campo livre para fazerem o que quiserem, é claro. E dizem que um Estado leve, que não seja dono de fontes produtivas, ganha mais com impostos do que mantendo essas mesmas empresas. Então, na perspectiva deles, o que o Estado deve fazer? Virar um agente da aplicação financeira, que empresta e compra dinheiro, tipo um banco. E deixar o caminho livre para que a iniciativa privada faça o que quiser. Até aí, por hipótese, está tudo mais ou menos certo, se não fosse a natureza da empresa. Vocês sabem, né? O que uma empresa quer acima de qualquer outra coisa é o lucro. É isso que uma empresa quer. Quanto maior for o lucro, melhor. Mesmo que para se ter lucro, ela tenha que dar menos direito aos trabalhadores. Entenderam? Para o neoliberalismo, quanto menos o Estado intervir na sua atividade, melhor. Por isso, é preciso desregulamentar tudo. E o que acontece quando o Estado é dono de um monte de empresas e o presidente da República resolve que esse mesmo Estado não vai ser mais dono de nada? Fácil, né? O Estado vende tudo. Houve um processo de desfazimento do setor produtivo estatal brasileiro. Perdemos a oportunidade de criar grandes empresas nacionais de competição externa, porque, de certa maneira, a privatização foi feita fundamentalmente para arrumar caixa para o governo, né, para continuar pagando o serviço da dívida, tendo em vista a alta taxa de juros que passa a se praticar no Brasil, especialmente a partir do Plano Real. Infelizmente, termina, na verdade, desconstituindo o grande ciclo de industrialização que o Brasil teve entre as décadas de 30 e as décadas de 70. Deixem eu lhes mostrar
como foi a reação dos petroleiros às políticas neoliberais. A greve de 95 começa em 94, né? Na database de setembro de 94, nós estávamos organizando a database, o Itamar era presidente da República, o Fernando Henrique, já ministro do Itamar, já tinha bolado o plano real, não tinha reajuste para ninguém, né? Era zero para servidor, zero para petroleiro, zero para bancário, zero para todo mundo, e a gente não aceitava o zero de reposição. Aí fomos para cima do Itamar. Conseguimos fazer uma reunião com o Itamar em Juiz de Fora. Acabamos fechando o acordo, o que aconteceu? Não cumpriram o acordo. Não cumpriram o acordo. Depois a gente foi para cima do ministro de Minas e Energia. Fechamos um acordo também com ele até de madrugada lá. Não foi cumprido. Depois um companheiro foi para o Rio fechar um acordo com o presidente da Petrobras, o Renault. Também não foi cumprido. Então a gente tinha, além dos desrespeitos à categoria sem negociação, sem reposição salarial, 3 acordos assinados e não cumpridos. Aí eu fui para a CUT e falei, ó, gente, ou a gente enfrenta, ou a gente vai ter que meter o rabinho debaixo das pernas e encerrar a nossa atividade. A base pegou aqui essa coisa do resgate da dignidade como uma coisa de recuperar os brios, né? E a greve saiu muito forte, surpreendeu até a gente da direção. Mas vamos voltar à questão da privatização para a gente poder entender uma outra coisa. Se o Estado, que empregava milhares de pessoas, vende suas propriedades sem nenhuma garantia de que os novos proprietários vão manter os trabalhadores em suas funções, o que acontece? A reivindicação que marca, né, a história do sindicalismo é a reivindicação salarial, que é a reivindicação por melhores condições de trabalho. Nos anos 90, é interessante observar, porque a própria demanda, a própria reivindicação salarial, ela perde espaço para uma reivindicação que é a manutenção do nível de emprego. E se em 1990, segundo o IBGE, o índice de inflação era de 4,6%, no final do primeiro mandato do FHC já estava em 10,2%. O desemprego no Brasil literalmente triplicou nos anos 90. Assustador. Só que o Fernando Henrique também se fechou, né? Falou, o quê? Se eu ceder para esses caras, eu vou ter que voltar a discutir todos os outros acordos, vou ter que ceder para todo mundo. Porque tinha uma máxima no governo, o seguinte, não negocia. Então eu falava assim, abre negociação que eu discuto voltar a trabalhar. O Fernando Henrique falava assim, volta a trabalhar que eu negocio. A greve foi tratada com muita truculência também. Truculência mesmo de ditadura civil. O presidente do Sindicato Paraná, o Sampaio, era um engenheiro, me ligou lá em Brasília e falou assim, Espias, o Exército está rondando a refinaria, Araucária, refinaria de Paraná. Naquela madrugada mesmo ocupou Araucária no Paraná, ocupou aqui Paulínia, ocupou São José dos Campos e ocupou Mauá. O pessoal que está operando o equipamento elenque lá uma liderança para falar com o cara que está ocupando lá, capitão, sei lá quem é que está lá ocupando, que a gente está preservando o equipamento da empresa, que se eles não obedecerem às orientações de segurança, nós vamos abandonar a área e pode explodir. Demissão coletiva. Se demitir 50, vai ter que demitir os 40 mil. Eram 40 mil petroleiros na época. Então, os nossos advogados redigiram um termo de autodemissão. O cara se demitia, né? E passamos a lista pelo Brasil. 17 mil assinaturas vieram para a FUP. Ou seja, demitir 50, vai demitir a Petrobras inteira, o cara vai funcionar a empresa depois sem a gente. Então, houve uma integração da base também, que estava mobilizada, comprou a briga de que não podia ceder. Isso que foi o forte da mobilização. Os petroleiros sentiram que a questão não era apenas de reajuste salarial. Existia uma proposta política e econômica muito mais ampla por trás de tudo isso. E eles entenderam que essa greve era simbólica. Aquilo que acontecesse aos petroleiros iria acontecer às demais categorias de trabalhadores. E o FHC entendeu a mesma coisa. Por isso a truculência. Por isso, a necessidade de uma repressão sofisticada.
A repressão violenta, aquela repressão que arranca o dirigente de dentro do sindicato, a gente viveu na ditadura. O embate liberal, ele é muito mais, como é que eu diria, ele é muito mais refinado, né? Ele é muito mais inteligente, ele faz de outro jeito, né? Ele faz pelas próprias vias democráticas, né? Você vai alterando legislações, né? Você vai alterando legislações trabalhistas, você vai retirando direitos, você vai corroendo a base do sindicato por dentro. Então, as mudanças são mais sutis, eu diria. E elas também são jurídicas. Você diz para o sujeito, não, se você fizer greve, você vai pagar uma multa de R$1 milhão por dia. Você pode fazer greve. O direito de greve é um direito garantido na Constituição. Porém, você não pode impedir a empresa de fazer a sua atividade profissional, a sua atividade produtiva. Então, você multa o sindicato. Aí, no primeiro julgamento, a gente já tinha tido R$100 mil de multa por dia se não voltasse. Então, chegou a ser quase 60 milhões de dólares, $100 mil por dia, dólar na época, né? Porque o real era igual ao dólar, lembra? Chegou a vir oficial de justiça aqui para piorar a sede do sindicato. Aí a gente fala, mas isso é tudo pressão. Enquanto não transitar em julgado isso, não vai resolver. E a gente recorreu da multa. Depois de 32 dias de greve, a gente via que não tinha mais saída mesmo. Não existe greve até a morte. Também não existe greve por tempo indeterminado. Foi uma greve importante, mas ela infelizmente terminou sendo derrotada. E, de certa maneira, a partir dali nós começamos a perceber uma certa divisão no interior do movimento sindical brasileiro, que se apresentava até então de uma forma mais coesa. As primeiras dissensões da esquerda do PT começaram nos anos 90. Primeiro saiu o grupo que foi da UPSTU, depois saiu a CUT pela base, depois saiu não sei o quê. Aos poucos a CUT também foi tendo as suas dissensões, saiu a CUT pela base, saiu a Alternativa Socialista. Quer dizer, a esquerda foi se esfacelando. Então a melhor alternativa da esquerda é, primeiro, reconhecer que o capitalismo é vitorioso e nos resta ser social-democrata, que significa o quê? Civilizar o capitalismo. Bateu forte aqui. Bateu forte. E o movimento sindical se via diante de um novo momento, que exigiria novas estratégias. De fato, foi o período mais difícil do movimento sindical desde o surgimento do novo sindicalismo em 1978. A empresa está dizendo para o trabalhador todos os dias, nós somos parceiros, nós estamos no mesmo barco, né? Precisamos fazer frente à concorrência internacional que aumentou. Precisamos sobreviver nesse mundo globalizado. Então, para isso, cada um tem que fazer a sua parte e todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Ainda é possível dizer que nos anos 90, as esquerdas brasileiras alternaram resistência e uma espécie de crença, né? Uma espécie de crença de que é preciso fazer a parceria e a negociação. É inevitável, entende? Mas o buraco ainda era mais fundo. E uma nova eleição se anunciava. Eu lembro que eu estava na Inglaterra em 97, o The Economist fez uma matéria dizendo que o Fernando Henrique precisa ser reeleito em 97 para 98, porque ele fez em 4 anos o que a Margaret Thatcher levou 13 para fazer. Foi isso, o neoliberalismo foi a década de 90. Quase tudo foi privatizado. A burguesia, o setor produtivo estatal foi praticamente desmontado, pelo menos 70% a 75% dele foi desmontado. Vale do Rio Doce, a privatização branda da Petrobras, tudo isso que a gente viu. Foi quase tudo isso desmontado e o resultado foi que você teve uma transnacionalização da burguesia brasileira ou da burguesia no Brasil. Isso alterou profundamente. FHC concorreria a um segundo mandato e respaldado especialmente pelo sucesso da estabilidade monetária do Plano Real, ganharia, ainda no primeiro turno. E o PT, com seu mais forte candidato, o ex-metalúrgico Lula, concorreu. E mais uma vez, perdeu. E o que aconteceu, nós vamos ver no próximo episódio. Estou pronto para a nova jornada. Sinto-me renovado pelo apoio generoso do povo brasileiro.